Bom, durante todo esse período a gente tem contato com muitos jovens, com muitas pessoas, com numerosas vidas, e todas elas nos costumam, de uma forma intuitiva, nos dizer que tem uma vida sem graça, que tem uma vida infeliz, que tem uma vida sem emoção. Eu não acredito que alguém possa viver uma vida que não tenha emoção, uma vida que não seja feliz. O que eu acredito é que existe vida sem propósito. Existem pessoas que ainda não identificaram qual que é o seu propósito de vida. E quando nós não identificamos o nosso propósito de vida, nós estamos deixando morrer aquilo que é mais importante para nós, que é vivermos de acordo com o nosso propósito, que é vivermos de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Quando nós não identificamos o nosso propósito, é como se nós estivéssemos deixando de dar crédito, descredenciando as dádivas, as habilidades, as potencialidades que Deus colocou em nossa vida. Eu acredito, fazendo uma analogia de um corpo, que o corpo ele tem diversos órgãos e cada órgão exerce uma função diferente. Os órgãos eles se divergem em termos de funcionalidades, mas eles se convergem em termos de propósito. E dentro do contexto ministerial, dentro da igreja, dentro das práticas diárias e das práticas espirituais, a gente consegue entender que cada pessoa levantada por Deus tem um propósito de vida. Cada pessoa ela tem uma função diferente da sua, ou então ela tem uma função diferente das demais. Embora elas possam se divergir em termos de funções, elas se convergem em termos de propósito. É muito importante que nós identificamos o que Deus tem para nós, quais são as funções que Deus nos confiou, quais são as habilidades que Ele estabeleceu para as nossas vidas, quais são as potencialidades que Ele depositou em nós para que nós possamos fazer com que o reino dele seja manifestado. E dentro de um corpo, um organismo que não funciona, certamente ele coloca em risco todos os demais. Então nós precisamos verdadeiramente saber qual organismo que nós fazemos parte dentro desse corpo, qual é a nossa função, quais são as nossas habilidades, para que nós possamos fazer com que o corpo ele continue vivo, que nós possamos fazer com que o corpo ele continue sendo produtivo, que ele continue ativo, que ele continue participativo. E esse corpo, obviamente, é a igreja, esse corpo, obviamente, é Cristo. Quando nós não sabemos o porquê que nós nascemos, nós não desenvolvemos as nossas habilidades, os nossos dons naturais. E com isso, o nosso corpo, o nosso organismo, as nossas funções, elas se tornam negligenciadas. E quando nós negligenciamos aquilo que Deus nos confiou, nós vamos colocar em risco toda uma geração. Nós vamos colocar o corpo vivendo de uma forma que não era para ser vivida. Nós vamos colocar o corpo, nós vamos colocar a igreja de Cristo dentro de uma sarjeta, porque nós iremos matar o corpo, porque nós não identificamos qual que é o nosso propósito. Aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo do 5 até o versículo 11, nós vamos ler, nós vamos identificar que Cristo, ele colocou e nos confiou de forma diferente algumas habilidades e alguns dons naturais. Então que nós prestamos atenção no que diz, começando aqui pelo versículo 5, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos, Ele é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizarmos o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para que seja feita. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, Ele dá o Espírito da mensagem da sabedoria. E para outra pessoa, o Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. E para outra, Ele dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. E a outra recebe o dom para anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os dons que não vêm do Espírito. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade para falar em línguas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar essas línguas. Porém, é um só, o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos orienta a termos de funções. Cada um tem uma habilidade. Para alguns Deus dá a habilidade do conhecimento, para outros Ele dá a habilidade da sabedoria, para outros Ele dá o dom da palavra e para outros Ele dá o poder, uma fé inabalável.
Cada um tem uma função diferente. Nós devemos parar de colidirmos, de batermos de frente com os dons do Espírito e nós precisamos, de alguma forma, nos convergir em termos de opiniões, em termos de propósito, em termos de objetivo. Não importa qual seja o dom que Deus colocou na sua vida. O que é mais importante é que você simplesmente possa cumprir aquilo que Deus confiou em você. Não existe dom certo e não existe dom errado. O que existe é dom e esse dom ele precisa ser praticado, ele precisa ser evidenciado, ele precisa ser elucidado todos os dias na sua vida, para que você possa cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Se o Espírito de Deus mandou você fazer, basta que isso seja feito. Se eu posso te dar um conselho, este é melhor você obedecer e buscar em Deus qual que é o seu propósito do que você sacrificá-lo. Sacrificar um talento, sacrificar um dom, é a mesma coisa de você estar deixando de viver o melhor dessa terra. É a mesma coisa de você estar deixando de dar valor àquilo que Deus confiou para você. E se você não der valor para aquilo que Deus te confiou para fazer, certamente Ele vai dar esse valor para outra pessoa. E você vai viver uma vida infeliz, e você vai viver uma vida sem propósito, e você vai viver uma vida sem planos, sem projetos, sem resultados. Após você identificar qual que é o seu propósito de vida, você passará a ser mais funcional. Você passará a potencializar todos os seus resultados. Você vai começar a ter uma vida mais feliz, você vai começar a ter uma vida com propósito, você vai começar a ter uma vida com sentido. E certamente você irá influenciar e contagiar todos aqueles que estão em sua volta. Em Lucas, no capítulo 13, Jesus ele nos faz uma analogia acerca de uma vinha que não produzia frutos. Eu costumo pensar que essa vinha ela não produzia frutos porque ela achava que estava plantada no lugar errado. Muitas das vezes nós não produzimos frutos porque nós achamos que nós não estamos no lugar certo. Nós achamos que nós não temos oportunidade. Nós vivemos à mercê de um sistema que nos coloca para baixo e por isso nós achamos que nós não produzimos porque nós estamos presos a isso. Eu acredito que se nós identificamos qual que é o nosso propósito de vida, independente de onde que nós estejamos plantados, certamente nós vamos produzir frutos, porque nós teremos raízes fortes. E uma árvore que produz raiz forte, certamente ela produz grandes frutos. Em Lucas 13, no capítulo 7, a história ela é narrada da seguinte forma. Um homem ele havia procurado uva durante 3 anos, e ele tinha ido até essa árvore, tinha vindo até essa vinha procurar a uva e não havia encontrado. E ele disse, essa vinha está me dando muito trabalho e ela não está produzindo. Vamos cortá-la para que possa dar oportunidade para que outras árvores, que outras vinhas elas possam vir a nascer. E o agricultor, e eu costumo dizer que aquele jovem, que aquele rapaz, o agricultor é o nosso Cristo. Ele chegou até esse homem e disse, espere mais um pouco, eu irei treiná-la, eu irei capacitá-la, eu irei colocar mais adubo, eu vou colocar um pouquinho mais de terra fofa para que ela possa produzir bons frutos e vamos aguardar por mais um tempo. Jesus ele está nos dando mais uma chance, Deus está nos aguardando por mais um tempo para que nós possamos ter esse período para identificar qual que é o nosso propósito de vida. E após nós identificarmos o nosso propósito de vida, Jesus nos promete que nós vamos ter resultados, mas saiba que a árvore que não produz fruto, ela é queimada e ela é lançada ao fogo. Então é momento de nós identificarmos verdadeiramente o porquê que nós nascemos. Saiba que você foi plantado no lugar certo, você precisa dar frutos. Não subestime porque você é moço. A palavra de Deus diz, não subestime a sua mocidade, mas dê frutos, porque certamente Deus vai fazer você prosperar. Você foi plantado no lugar certo. Deus abençoe sua vida.